Olha, receber uma penalidade do Google, para muita gente, isso soa como o fim do mundo para um site, né? Mas ó, não precisa ser assim, de verdade. Longe de ser um bicho de 7 cabeças, é um problema que dá para diagnosticar, dá para tratar e o mais importante de tudo, dá para prevenir. Então, bora lá mergulhar fundo e desmistificar o que acontece de verdade quando o Google, digamos, aponta um problema no seu site. O nosso roteiro de hoje vai seguir a lógica de um check-up médico, bem direitinho. A gente começa pelos sintomas, sabe? Aquilo que dá o primeiro susto. Depois a gente parte para o diagnóstico para entender o que está acontecendo, acha a causa raiz, aplica o tratamento e, claro, no final monta aquele plano de bem-estar para garantir que o site fique saudável por muito tempo. Então vamos lá. Primeiro ponto, os sintomas. E aqui a gente está falando daquele que causa pânico em qualquer pessoa que cuida de um site, a queda súbita, drástica, no tráfego que vem do Google e nas posições das buscas. Esse é aquele momento que o coração gela. A pessoa abre as ferramentas de análise e, de um dia para o outro, aqueles gráficos que só subiam, agora estão despencando. É exatamente esse o grande sinal de alerta, que força a gente a investigar se tem algo mais sério rolando por trás dos panos com o Google. Mas ó, já vou dar a primeira e mais importante mensagem. Respira fundo. Uma queda de tráfego, por mais que assuste, não é uma sentença de morte, viu? Pelo contrário, é um sinal claríssimo de que algo precisa ser consertado. E a ótima notícia é que existe sim um caminho bem definido para a recuperação. Certo? Já entendemos que o site está, digamos, doente. Mas qual é a doença? Essa queda de tráfego geralmente vem de uma de duas causas principais. E aqui, um diagnóstico preciso é tudo. É fundamental saber diferenciar uma ação manual de um impacto de algoritmo, porque o tratamento para cada um é completamente diferente. E aqui neste slide a gente vê a diferença crucial. Para ficar fácil, pensa assim. Uma ação manual é como levar uma multa de trânsito de um guarda. Alguém, uma pessoa de verdade lá no Google, viu uma infração clara e aplicou a penalidade. Por isso, sempre chega uma notificação oficial no Google Search Console. Já a ação algorítmica, essa é outra história. É como se as regras de trânsito mudassem da noite para o dia. O carro não está necessariamente errado, mas de repente outros modelos são considerados melhores para aquela via. Ninguém te multa, mas outros carros começam a passar na frente. O sistema só mudou as preferências dele. Então anota aí o ponto mais importante. O Google Search Console é a ferramenta de diagnóstico número 1. Pensa nele como se fosse o prontuário médico oficial do site. Se tem uma ação manual, a notificação vai estar lá, preto no branco. É, sem a menor sombra de dúvida, o primeiro lugar para checar. Beleza, com o diagnóstico em mãos, principalmente se for uma ação manual, o próximo passo é investigar a fundo. Qual foi o hábito ruim que causou tudo isso? Vamos dar uma olhada agora nas violações mais comuns que acontecem. Essa lista que a gente vê na tela é praticamente um guia dos pecados capitais do SEO. Tem de tudo aí, desde as táticas mais antigas, tipo comprar links ou socar a página de palavras-chave sem sentido, até umas práticas mais disfarçadas, como mostrar um conteúdo para o robozinho do Google e outro diferente para as pessoas. E vale um destaque para o abuso de reputação, que é uma tática mais recente em que um site grande aluga o prestígio dele para conteúdo de baixa qualidade. O Google está muito de olho nisso e combatendo pesado. E para fazer essa checagem, não tem segredo nenhum. Lá dentro do Search Console, é só ir direto na aba Segurança e Ações Manuais. A resposta ali é 880. Ou tem um problema claramente detalhado, ou vai aparecer a mensagem Nenhum problema detectado. Simples assim. Ok, identificamos o problema. Agora vamos para a parte do tratamento. E a notícia boa é que no caso das ações manuais, existe um protocolo de recuperação bem claro, bem definido mesmo. O processo todo segue 3 passos bem lógicos. Primeiro, entender exatamente qual é a acusação, lendo com muita atenção o relatório no Search Console. Segundo, é hora da faxina. Tirar os links ruins, melhorar aquele conteúdo que está fraco, enfim, corrigir cada ponto que foi apontado. E terceiro, que é o passo crucial, enviar um pedido de reconsideração. Nele, é preciso documentar tudo o que foi feito, explicando com honestidade e muitos detalhes como o problema foi resolvido. Mas olha, é muito importante alinhar as expectativas aqui, tá? A resposta do Google não é na hora. Tem que lembrar que um revisor humano vai analisar o pedido e isso pode levar de 1 a 2 semanas, às vezes até mais. Por isso, a regra de ouro é, faz a primeira tentativa valer a pena. Corrige absolutamente tudo antes de mandar o pedido para não ficar preso num ciclo sem fim de reprovações. Depois desse trabalhão todo de recuperação, o foco muda completamente. Agora é prevenção. Afinal,
Como é que se mantém um site saudável para nunca mais passar por essa dor de cabeça? É isso que a gente vai ver agora. E este slide aqui mostra perfeitamente os 3 pilares de um site saudável. O primeiro, e talvez o mais importante, conteúdo de altíssima qualidade. Aquele que ajuda as pessoas de verdade, que mostra experiência e autoridade. O segundo pilar é um perfil de links natural, conquistado, sabe? Que funciona como verdadeiros votos de confiança de outros sites. E o terceiro é a base técnica impecável. Um site rápido, seguro e que funciona bem em qualquer celular. Juntos, esses 3 são a fundação de um SEO que se sustenta no longo prazo. E essa frase resume a filosofia toda. Todo esforço para construir um site do jeito certo, seguindo as boas práticas desde o comecinho, é infinitamente menor do que o trabalho, o estresse e o prejuízo de ter que limpar toda a bagunça e reconquistar a confiança do Google depois. E para fechar, fica aqui a reflexão final que vale para qualquer um que tem um site. A estratégia de SEO atual está focada em construir algo de longo prazo, uma fonte de confiança de verdade para o público e para os buscadores, ou está mais na busca por atalhos e ganhos rápidos? Como a gente viu hoje, um desses caminhos leva à estabilidade e ao crescimento. Já o outro pode levar a uma queda bem dolorosa. No fim das contas, essa escolha define o futuro de qualquer projeto online.